Hoje a igreja comemora a festa máxima de Nossa Senhora. A festa máxima da nossa vida não é o nosso nascimento. Ainda mais importante do que o nascimento físico é o batismo, que é o nascimento espiritual, quando nós nascemos para Deus. Mas mais importante do que o batismo, ainda, é a entrada no céu de cada um de nós. Porque de que vale o homem ter sido batizado depois de ter ido para o inferno? Então, a gente deve comemorar mesmo a nossa festa de aniversário depois que a gente ir para o céu. Aí pode fazer uma festa grandiosa lá no céu, porque vale a pena. Porque valeu a pena ter vivido, nós fomos recompensados. Então hoje, essa festa de aniversário de Nossa Senhora é a principal, mais do que o nascimento dela, mais do que a anunciação, é o certificado de perseverança, de glória, de vitória de Nossa Senhora. Hoje poderia se chamar a festa de Nossa Senhora da Perseverança, de Nossa Senhora da Vitória, de Nossa Senhora da Glória. Tudo se comemora no dia de hoje, porque ela alcançou o seu termo final, a sua vitória. O texto que foi escolhido para a missa do dia é o Apocalipse. Por que o Apocalipse? O Apocalipse é a chave da interpretação de toda a história. Se alguém quer entender por que Deus fez a história se desenrolar dessa maneira e como é que a história vai se desenrolar até o fim do mundo, a pessoa tem que estudar o Apocalipse. No Apocalipse é, repito, a chave de interpretação de toda a história. A gente vai ver quando a gente abre o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Quando abre o primeiro livro, está ali no Gênesis a promessa de que uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Quando a gente abre o último livro da Bíblia, que dá a chave da interpretação de toda a história, a gente vê que essa serpente cresceu e tornou-se tão grande que com a cauda ela derruba um terço das estrelas do céu. Quer dizer, o demônio desenvolveu seu poder, cresceu e fixou-se nos céus da história. Virou dragão, a antiga serpente, que é o demônio e Satanás. Mas, ao lado desse dragão e acima, tem uma mulher vestida de sol. Ou seja, no fim dos séculos vai crescer a compreensão a respeito dessa mulher, que vai esmagar a cabeça do demônio. Alguém dirá, não, o centro da história é Deus, não é Nossa Senhora. A gente responde com um salmo. Deus está no centro da história, mas ao lado de Deus tem uma rainha, como diz o salmo, com veste esplendente de ouro de Ofir, diz o salmo. Ao lado de Deus tem uma rainha, e Deus entregou para essa rainha um bastão para comandar a história. E a gente vai ver isso, a prova disso é o comentário que ela mesma faz de si, Nossa Senhora, no Magnificat. E a gente vê que o Magnificat também é um resumo de toda a história da humanidade. O Apocalipse está inserido dentro dessa oração, chamada Magnificat, porque aqui Nossa Senhora compendia, resume toda a história da humanidade. Olha o que ela diz. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para mim, para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nunca houve uma geração que não proclamasse Nossa Senhora bem-aventurada. Nunca houve uma geração. Aqui começa ela mesma, depois o divino filho dela, depois os apóstolos, os santos padres, nas catacumbas, sempre, todas as gerações, em alguma parte do mundo, houve pessoas que proclamaram ela bem-aventurada. Essa profecia se realizou, está se realizando e vai se realizar. Em toda, São Luís Maria Grão de Montfort diz que em toda parte do mundo existem igrejas, capelas dedicadas a Nossa Senhora. Nunca a igreja estabeleceu que as igrejas construídas ou capelas deveriam ser consagradas a Nossa Senhora. Nunca deixou de haver uma igreja em algum lugar consagrada a Nossa Senhora, alguma capela, alguma devoção, algum milagre. Em todas as partes do orbe nós temos pontos de luz
onde Nossa Senhora manifesta a sua bem-aventurança. Aqui cumpre-se uma profecia e vai até o fim do mundo. Os últimos católicos do fim do mundo vão estar louvando Nossa Senhora nos tempos do anticristo. E certamente o anticristo vai ser um homem, será ele um homem? Deve ser um homem, que tem uma birra especial com Nossa Senhora. E todos os anticristos da história tiveram birra com Nossa Senhora. Combateram a devoção a Nossa Senhora. Por isso São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer, cuidado com aquelas personalidades que desprezam Nossa Senhora. Porque, diz São Luís, termina concluindo, é sinal de predestinação aqueles que são devotos dela, é sinal de condenação aqueles que têm frieza com relação a ela. Nossa Senhora continua, sua misericórdia, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque fez grandes coisas em mim o Todo-Poderoso. Que grandes coisas são essas? A gente está descobrindo ao longo da história, vão sendo proclamados novos dogmas, a gente vai conhecendo novas graças que Deus colocou nela. Alguém dirá, ela é Deus? Claro que não. Mas daqui até Deus, qual é o espaço a percorrer? Para que São Tomás dissesse que dela você pode dizer tudo menos que é Deus? Imagina quantas coisas nós temos que descobrir a respeito de Nossa Senhora que a gente não sabe. A gente nem sabe quem é Nossa Senhora. Talvez a humanidade até aqui, nesses 2000 anos, tenha chegado ainda no rodapé do vestido dela. E até o fim do mundo vão ser reveladas novas maravilhas a respeito de Nossa Senhora. E a gente vai crescendo na devoção a ela. Ela diz ainda, o seu nome é santo. Sim, o nome de Deus é santo, o nome dela é santo. O Papa proclamou a festa do Santíssimo Nome de Maria depois da vitória da batalha de João Sobieski, no cerco de Viena. Uma batalha que foi conquistada pelo poder de Nossa Senhora. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Todas as gerações vão sentir a misericórdia de Nossa Senhora. Todo mundo em determinado momento, desde que respeite a Deus, desde que tenha temor de Deus, vai sentir a misericórdia dela. Em todas as gerações, olha, a sua misericórdia se estende de geração em geração. É a misericórdia dela. Quantos casos ao longo da história. Por exemplo, um caso pequenininho, aquele judeu de raça e religião, milionário, amigo da família dos Rothschilds, na Itália, que entrou numa igreja e viu Nossa Senhora, e porque sentiu a bondade dela, ele nem viu a fisionomia dela, mas porque ele sentiu a bondade dela, ele se converteu. Ratisbon, Afonso Ratisbon. Quer dizer, ele é um dos exemplos desse, de uma geração, em todas as gerações há pessoas que se convertem, porque sentem a misericórdia e a bondade dela. Aí ela diz, ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, despediu os ricos de mãos vazias. Pelo contrário, aqueles que são humildes, elevou os humildes e encheu de bens os famintos. Sempre na história, Nossa Senhora foi a peça-chave que fez derrubar os orgulhosos. Nossa Senhora foi aquela que derrubou os orgulhosos na face da terra. Existe um estudo muito bonito que diz que todas as batalhas empreendidas pelos católicos, Nossa Senhora está por detrás. E foi ela quem venceu os orgulhosos que avançavam contra a cristandade e que chegavam soberbos de coração e eram ricos de mãos cheias. Nossa Senhora os despediu de mãos vazias. Um exemplozinho pequenininho. Derrubou do trono os poderosos. Qual era o trono mais poderoso do mundo no século XVIII e XIX? Napoleão Bonaparte. O homem mais poderoso do mundo, mais insolente e soberbo de coração. Era um rico de mãos cheias. E o trono dele era poderoso. Nossa Senhora derrubou ele com um peteleco. Ele era tão orgulhoso que ele, porque o Papa não quis fazer a vontade dele, prendeu o Papa. Deixou o Papa preso, passando por humilhações. E invadiu Roma. Invadiu os estados pontifícios.
o Papa se lembrou de Nossa Senhora, talvez ele tenha se lembrado desse trecho. Derrubou do trono os poderosos, dispersou os soberbos de coração. Sabe o que o Papa fez? Fez uma promessa a Nossa Senhora, só isso. Nossa Senhora, derruba esse homem que eu vou te coroar. E eu vou consagrar uma festa em teu nome. Vai se chamar a festa de Maria Auxiliadora. No dia 24 de maio ele coroou Nossa Senhora. Napoleão, e excomungou Napoleão. Napoleão era tão orgulhoso que respondeu: por acaso a sua excomunhão fará derrubar os fuzis das mãos dos meus soldados? Olha que insolência. Napoleão foi lutar na Rússia, e lá ele enfrentou o general Inverno. Estava tão frio, mas tão frio, tiveram que cortar um burro, tirar as entranhas do burro e jogar ele dentro da barriga do burro, para ele fugir e não morrer de frio. E os soldados de Napoleão sentiam tanto frio, porque aquelas baionetas esfriavam, que eles jogavam as baionetas no chão. E ele que dizia: a tua maldição fará com que as baionetas caiam das mãos dos meus soldados? Cairão. Nossa Senhora fez cair. E ele, pouquíssimo depois, na Batalha das Nações, na Batalha de Leipzig, perdeu essa batalha, depois perdeu em Waterloo, abdicou de seu trono. Foi ele que abdicou? Não, foi Nossa Senhora que deu um peteleco nele, porque o Papa coroou Nossa Senhora e disse: tira esse orgulhoso de coração daqui. Nossa Senhora está por detrás de todas as histórias daqueles que foram orgulhosos e foram derrubados de seus tronos e despediu ainda de mãos vazias. E foi mesmo, ele foi para uma ilha sem dinheiro nenhum, tinha que servir limonada para o pessoal lá. Ele que estava acostumado com champanhe francesa, passou o resto das suas vidas chupando limão. Pelo contrário, todos os humildes da história foi Nossa Senhora que levantou. Quer uma prova? Prova histórica. 1428. A França estava invadida pelos ingleses. Os orgulhosos tomaram conta da França. Nossa Senhora o que fez? O Papa convocou um jubileu. Durante 10 anos, as pessoas que visitassem o santuário de Nossa Senhora de Rocamadour ganhavam indulgência plenária, pedindo para que Deus salvasse a França. O Papa convocou num dia. No dia seguinte que ele convocou esse jubileu, em honra de Nossa Senhora de Rocamadour, ele mesmo pedindo Nossa Senhora de Rocamadour para salvar a França, no dia seguinte, desse mesmo ano, uma pastorinha entrou no castelo do rei, dizendo que tinha sido enviada do céu para salvar a França. Quem que era essa pastorinha? Santa Joana d'Arc? Quem que era? Uma humilde que tinha as mãos vazias. E era uma pequenina que Nossa Senhora elevou, por causa da oração que se fizeram no santuário dela. Então toda a história, todos os humildes são elevados por ela, e todos os orgulhosos são rebaixados por ela. E ela termina dizendo: socorreu Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Sempre haverá essa intercessão de Nossa Senhora. Se a senhora ou o senhor são humildes, saibam, confiem nela, que ela lhes deixará de mãos cheias em cima de um trono. Se a senhora ou os senhores são orgulhosos, cuidado, Nossa Senhora vai te tirar do trono e vai deixar de mãos vazias. Cabe a nós recorrer a Nossa Senhora. E a gente termina dizendo: por que Nossa Senhora foi tão grandiosa assim? O que ela fez para merecer tamanha graça? Ela diz: porque ele olhou para o meu nada. Ela não fez nada. Foi um amor gratuito de Deus. Deus ama algumas pessoas com amor gratuito. Portanto, a gente não deve pensar: eu sou tão miserável, eu sou pior do que um mosquito. Nunca Deus vai me fazer nada. Mentira! Deus nos ama muitas vezes com amor gratuito. E nós somos os continuadores dessa guerra de Nossa Senhora contra o demônio. Ela esmagará a cabeça do demônio. E nós somos chamados a ser os continuadores dessa batalha em nome dela. Então vamos pedir nessa Santa Missa essa graça. A graça de nós reconhecermos a nossa pequenez, para que sejamos elevados. A graça de termos essa confiança absoluta em Nossa Senhora. E a graça de podermos ser aqueles filhos que vão ajudá-la a esmagar a cabeça do dragão e da serpente.